Com produtos financeiros que ajudem a gente a alavancar o próprio negócio dele, a chance dele prosperar é ainda maior. Eu costumo brincar internamente, né? Recebível é vida, né? Para quando você quer montar uma fintech, né? E eu acho que é aí que entra empresas como a Cerc para ajudar que novas fintechs surgem no mercado. Para ele ser elegível a um produto de crédito, precisa de um pouco mais de tempo, né? Ter um pouco mais de histórico dentro da plataforma. Com um produto de antecipação de recebível, desde o primeiro mês ele já está elegível a antecipar se precisar de liquidez diária ou semanal. Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje vai ter um papo muito legal aqui na Cerc com o iFood. A gente convidou aqui o Paulo Foratini para estar com a gente. A gente vai ter um papo sobre recebíveis e como os marketplaces, como os aplicativos têm cada vez mais desenvolvido soluções de pagamentos e de crédito, utilizando do que a Cerc, do que as registradoras têm aqui no mercado de arranjo de pagamento. E aqui o grande potencial é a gente entender como é que o iFood tem se posicionado para virar realmente o banco dos restaurantes, né? Esse tem sido o marco que a gente tem encontrado aqui no mercado com a atuação dele junto conosco. Vai ser um prazer ter vocês aqui nesse bate-papo, nesse nosso podcast. Eu sou o Felipe Bussiger, sou diretor de produtos da Cerc, cuido especialmente desses recebíveis de arranjo de pagamento, né, dos cartões. Então a gente atende toda essa carteira de grandes aplicativos, de adquirentes, né, das maquininhas e todos os financiadores, fintechs e bancos que operam crédito, conseguem mudar o mercado de pequenas e médias empresas a partir da infraestrutura que a gente oferece. Então, primeiramente, queria agradecer aqui o Paulo Foratini por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência e das inovações que o iFood traz. Obrigado, Paulo, bem-vindo aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui compartilhar as nossas experiências aqui, como está sendo a nossa parceria entre a iFood Pago e a Cerc, e principalmente como que a gente consegue criar cada vez mais produtos financeiros nichados, assim, né? Que acho que esse é o nosso grande diferencial perante o mercado tradicional financeiro, é conseguir ter um relacionamento muito próximo com os restaurantes do marketplace do iFood, entender exatamente as necessidades dele, e aí criar produtos financeiros. E aí eu entendo que a Cerc é uma das nossas grandes parcerias aqui que nos ajudam a customizar os produtos de uma forma que o cliente, de fato, consiga se identificar e atender uma necessidade dele. Então, obrigado pelo espaço aqui. Estou muito empolgado para conversar com vocês a respeito disso. A gente que agradece, Paulo. Bem-vindo. Então, eu queria começar explorando um pouquinho da posição do iFood em si nesse mercado de pagamentos e também de crédito, né? O iFood, evidentemente, dispensa apresentações. A gente pensa em delivery, a gente fala vou pedir um iFood em vez de falar vou pedir um delivery, né? Mas a gente, talvez esse movimento de vocês serem ainda mais fortes enquanto solução de pagamento, tanto de salão quanto da própria venda de delivery, e mais recentemente essa operação de produtos financeiros de vocês é o que tem mais surpreendido. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse crescimento do iFood no mercado brasileiro, o que você tem visto nesses últimos meses, anos, qual é a grande estratégia de vocês aqui junto com a gente para crescer no mercado brasileiro, para a gente atender cada vez mais bares e restaurantes? Claro, eu acho que o iFood ele entra muito no ramo de conveniência, né? Então assim, quando você identifica na parte de gastronomia, hoje um restaurante ele procura o iFood por uma seguinte razão, para querer vender mais, né? E a gente aqui do iFood Pago, como que a gente ajuda esse restaurante a vender cada vez mais? Então, o restaurante pode por si mesmo vender, né, independente do iFood, mas com produtos financeiros que ajudem a gente a alavancar o próprio negócio dele, a chance dele prosperar é ainda maior, né? Então, e a gente busca justamente isso, pegar uma parcela relevante dos empresários, microempreendedores de gastronomia e incluí-los na vida financeira, no sistema financeiro. Porque muitas vezes essas pessoas têm dificuldade para achar crédito, achar propriamente antecipação no mercado tradicional. Mas como nós, iFood, com uma plataforma com 400 mil restaurantes, né, um marketplace que transiciona mais ou menos 600 bilhões por mês, a gente consegue ter muitos dados que dificilmente outros bancos vão conseguir. Então a gente tem um relacionamento muito próximo. Eu consigo fazer produtos, por exemplo, diferentes da concorrência. Eu consigo ofertar um crédito com dados no iFood que ninguém consegue oferecer, porque eu tenho os dados das vendas desse marketplace. Eu, por exemplo, consigo ofertar uma maquinona, que é uma solução de adquirência, onde eu sei quem são as pessoas que consomem o tipo de comida que ele vende naquela região e conseguir levar fluxo naquela região. Então, por meio desse
E tem outros vários exemplos que a gente quer fazer a respeito de produtos nichados, no famoso Embedded Finance, que a gente entende que o iFood pago consegue ser uma alavanca para o consumidor vender mais, para o vendedor vender mais, para o restaurante vender mais. Restaurante vendendo mais é melhor para o marketplace, que também gera mais pedidos e a roda gira, digamos assim. Então, é uma estratégia bem de complementar. Enfim, enquanto a gente tem um time de marketplace que foca nas vendas, a gente tem um time de iFood pago que ajuda o restaurante a fomentar as suas vendas. Perfeito. Porque eu imagino que o restaurante ou bar, né, o cliente de vocês, ele primeiro pensa no iFood como uma solução de trazer mais vendas, né, natural, né, acho que é o mote principal. E em seguida a gente pode pensar nas dores que esse mercado tem, principalmente empresinhas familiares, né, pequenos negócios, que muitas vezes não sabem gerenciar o seu fluxo de caixa, que eventualmente não conhecem soluções de pagamento melhores. E eu particularmente enxergo o iFood cumprindo um pouco desse papel. Vem cá, vou te ajudar a trazer mais vendas, estou te trazendo uma solução de delivery e, ao mesmo tempo, vou te ajudar a cuidar dessas dores que você tem, né? Quais seriam essas... Vocês costumam fazer esse tipo de pesquisa junto à base, entender quais são as dores desse pequeno negócio para conseguir levar a sua empresa à frente? Sim, e eu acho que esse é a nossa grande missão, né? Então, se eu falei, se o iFood tem a missão de fazer o restaurante vender mais, o iFood pago tem a missão de fazer esse restaurante vender mais com uma margem melhor, né? Com uma maior rentabilidade, digamos assim. Então, eu tenho que criar produtos financeiros que seja melhor para o restaurante conseguir fechar o caixa dele e que ele consiga ter mais rentabilidade se ele operasse com outro banco. Sim. Então, por exemplo, dentro da nossa conta digital, a gente já tem mais ou menos um pouco mais de um terço da base com a nossa conta digital ativa. A gente tem um produto que chama Meu Caixa. E qual que é o grande objetivo desse produto? Ajudar o pequeno e médio empreendedor a fechar o caixa dele. A gente sabe que muitas vezes esse é um público que tem uma certa dificuldade de fazer a gestão das suas finanças, né? Não necessariamente é um restaurante médio que tem uma equipe contábil, uma equipe financeiro. Às vezes é o próprio, né, empreendedor, guerreiro, tentando fazer tudo. Sim. E a gente tem ali uma ferramenta que ajuda ele a manejar fazer a gestão de todos os pedidos que ele faz, né? Sim. Quase como se fosse um RP dentro da conta. Além disso, junto com vocês, inclusive, a gente ajuda o restaurante a melhorar a liquidez dele, né? Por meio da oferta de crédito, a gente consegue ofertar um crédito que, de fato, a gente entende, de acordo com as vendas dele, quanto que ele precisa para continuar vendendo. Se não for possível ofertar esse crédito, a gente tem soluções de antecipação de recebíveis que garante liquidez também para ele comprar os seus insumos, enfim. E cada vez mais a gente quer investir nesses produtos financeiros, não apenas como produto financeiro, mas também em como é que eu posso usar esses produtos para fomentar o nosso marketplace e ajudá-lo a ter mais vantagens. Então, se eu conseguir, por exemplo, que por meio de produtos financeiros ele compre insumos mais baratos por meio do meu iFood Shop, é melhor para todo mundo. É melhor para o pequeno e médio empreendedor que tem acesso a insumos mais baratos, é melhor para o marketplace que consegue ainda fomentar, enfim, os negócios dentro da sua plataforma. E essa que acho que é a diferença, acho que, de um banco de nichado e um banco tradicional. O banco nichado quer cada vez mais que o restaurante venda mais. Sim. Eu não quero ofertar produtos financeiros para que depois ele se endivide e quebre e saia da plataforma do iFood. Eu quero ofertar produtos financeiros para que ele cada vez mais prospere no iFood e, consequentemente, ele consiga fomentar seu próprio negócio, melhorar a sua qualidade de vida, fomentar a nossa economia. Então, basicamente é isso que a gente trabalha como que a gente ajuda um pequeno e médio empreendedor a conseguir fazer a gestão das suas finanças. Perfeito. E o iFood Pago se posiciona provavelmente como, então, um super app para os restaurantes e bares. Acho que mais do que dizer que é uma solução financeira, do que é um banco dos restaurantes, mas é o parceiro enquanto toda essa oferta de serviços que existem ao redor da plataforma mãe, né, de marketplace. E vocês têm também algumas inovações, inclusive, do ponto de vista de modelo de negócio no mercado, né? A gente viu que recentemente vocês fecharam uma parceria com o Uber. Você consegue contar um pouquinho para a gente o que é isso? Qual é a visão dessa parceria? O que vocês vão fazer juntos? Claro. Assim, a gente está falando de dois colossos no mercado, né? Enquanto o Uber conseguiu transformar a mobilidade urbana, o iFood conseguiu transformar o jeito como você pede comida. E a gente estudou muito as nossas bases e viu que são produtos muito complementares, se você quiser acreditar. Então, a gente consegue, dentro do mesmo ecossistema, ajudar com que o consumidor final consiga atender as suas principais necessidades do dia a dia. Quem não quer ter facilidade para andar por aí e também conseguir se alimentar, né?
Antes você precisava de 2 apps. Agora você vai conseguir fazer tudo num app só, né? E isso é um início de uma construção de um grande ecossistema, né? Então, quanto mais sinergias a gente conseguir aproveitar, principalmente de empresas que têm a sua vocação de tecnologia, de inovação e principalmente de atender bem o cliente, cada vez melhor para o usuário. Claro. E o usuário feliz, cada vez mais negócios para nós. Claro. Então, esse é o início de um grande ecossistema. Neste começo, a gente vai iniciar apenas compartilhando plataformas para você fazer seus pedidos de corrida ou de comida, mas lá na frente vem bastante inovação por aí para cada vez mais ajudar os nossos consumidores, eventualmente também os nossos restaurantes. Ah, legal. Então é uma parceria de mão dupla. Além do serviço do iFood estar embedded, tá dentro do Uber, o contrário também vai acontecer. Vocês também vão oferecer corridas. Os dois vão acontecer. Ah, que legal. Muito bacana. Parabéns. É a famosa parceria ganha-ganha. A gente entende que são justamente propostas de valores complementares, né? Pegar as duas empresas que transformaram duas grandes necessidades, mobilidade e alimentação, e juntar num grande ecossistema, como Você falou, né? Os dois gigantes, cada um tendo domínio do seu mercado, a gente conseguindo juntar os dois serviços. E por final, ajuda também as pessoas que participam desse ecossistema. Claro. Motoristas, restaurantes, empreendedores acabam sendo beneficiados com isso também. Fantástico, muito legal, Paulo, parabéns. E falando um pouquinho sobre a nossa parceria em si, né, a Cerc e o iFood Pago, a gente, desde lá do começo de vocês registrando, né, a gente que é o parceiro a colocar toda essa agenda de recebíveis de cartão no mercado e a gente dá visibilidade para isso, né? A Cerc ajudou não só o iFood, mas todos os adquirentes, todos os marketplaces e aplicativos a, evidentemente, cumprir primeiro uma obrigação regulatória, da gente ter todos eles já corretamente registrados, mas mais do que isso é dar essa visibilidade para que o lojista ele seja dono do seu recebível. A gente costuma brincar que antes da existência da Cerc e das outras registradoras, a gente tinha o lojista meio refém das adquirentes ou dos bancos que ele já operava. Porque ele só conseguia antecipar ou pedir crédito usando seus recebíveis para quem conhecia os recebíveis, ou seja, a própria maquininha dele ou, eventualmente, o banco que já era parceiro daquela maquininha. Com esse registro que, por exemplo, vocês fazem conosco, o lojista tem a possibilidade de abrir esses recebíveis para qualquer financiador, para uma fintech desafiante, como vocês estão criando os produtos financeiros de vocês, para outros bancos concorrentes e receber a melhor oferta, seja de antecipação ou algum produto de crédito direto, né? E vocês com a gente têm justamente desenhado os modelos que a gente entende como mais inovadores. A gente veio correndo aqui uma estratégia, um roadmap para criar soluções novas, né? A gente hoje na Cerc já registrou mais de 5 trilhões de reais nesse horizonte de cerca de 4 anos, na verdade, completos agora no último sábado, dia 7 de junho. A gente completou 4 anos de norma e a Cerc já passou de 5 trilhões de reais. Queria que você contasse um pouquinho como é que você enxerga, se você também vê esse movimento de registro, de transparência, de comunicação dessa agenda como salutar para as PMEs, salutar para os restaurantes e bares, não só com o iFood Pago, conseguindo ofertar produto e serviço, mas o que você vê na prática, na realidade desses restaurantes com essa existência de registro? Eu acho que, eu costumo brincar internamente, né? Recebível é vida, né? Para quando você quer montar uma fintech, né? Eu acho que, primeiro, a gente está aqui no evento da Febraban, acho que nosso órgão regulador, o Bacen, ele tem tido muito sucesso para descentralizar o mercado e aumentar a competitividade e concorrência dos bancos tradicionais, perante os bancos tradicionais. E eu acho que é aí que entra empresas como a Cerc para ajudar que novas fintechs surgem no mercado. Porque imagina uma fintech que surgiu, eu estou aqui há 4 anos, surgiu do início, né? Trabalhei minha vida inteira no mercado tradicional, entro no iFood Pago e a gente tem que levantar um banco do zero. Como que você levanta um banco do zero para ofertar crédito, um segmento de restaurantes, que muitas vezes é negligenciado pelo mercado tradicional, mas com controle de inadimplência, e justamente com recebíveis. Então, se você tiver a visibilidade dos recebíveis, saber o quanto que eu consigo ofertar de crédito perante uma garantia de performance do restaurante, é o primeiro pontapé para você começar a colocar novas fintechs no mercado, novos players de crédito, porque antigamente esses restaurantes tinham muita dificuldade para conseguir ter créditos de forma recorrente para você conseguir manter o seu dia a dia.
quando você amplia com o advento, digamos assim, dos recebíveis, né, das registradoras, enfim, com o serviço que a Cerca oferece, primeiro o próprio restaurante fala, olha, agora esse recebível é meu, e eu tenho um poder de barganha muito forte para negociar no mercado das empresas financeiras, né, ou para um limite de crédito, ou para uma antecipação de recebível, ou para qualquer outro tipo de produto que eles tenham lá que usem recebíveis. Esse é o primeiro grande ganho, digamos, acho, para os pequenos empreendedores e médio empreendedores. Né? Você começa a ter um pouco mais de força nessa mesa de negociação, né, com o mercado financeiro. E o segundo é o que eu acabei de comentar. A melhor forma de uma nova fintech surgir no mercado é utilizando o recebível. Né? Porque você consegue ofertar crédito de uma forma um pouco mais segura, ir aprendendo ao longo do caminho, né? E aí, depois que oferta crédito, também consegue trabalhar com antecipação. E quando você tem esses dois modelos de precificação e de crédito bem, digamos, calibrado, te permite criar também coisas novas, enfim, que você pode usar o recebível para outros tipos de modelos de crédito ou produtos financeiros. Claro. Eu sempre fico, você está falando um pouquinho de garantia, de emissão de crédito, eu sempre fico pensando que tem um outro caráter também. Esses negócios familiares ou menores, eles têm até uma máxima de ter orgulho de não estarem endividados, né? Então eu queria também, se você puder contar para a gente um pouquinho como é que é também essa missão de educá-los que fazer uma alavancagem, financeira, você estar necessariamente endividado não é um problema, ao contrário, se você tem uma possibilidade de ter um retorno com a expansão da sua loja, com a criação de uma nova unidade, você investir em decoração, obra, ou mais estoque para você conseguir vender mais, naturalmente isso é vantajoso, né? E esse pequeno empreendedor, muitas vezes, ele tem dificuldade de entender isso, ele tem essa cultura de fugir do crédito, né? A gente sabe que um dos produtos que também nesse nosso mercado a gente mais consegue emplacar é a antecipação, né? Acho que é um grande sonho também que no mercado brasileiro a gente consiga reduzir esse prazo extenso que a gente tem, seja na venda à vista, né, de receber em 30 dias, né? O lojista tem que esperar 30 dias para receber aquele caixa, ou a venda a prazo em algumas outras aplicações, em alguns outros mercados, com também a existência desse ecossistema em que se dá a visibilidade da agenda e gera essa concorrência que você falou, né, de oferta diferente de financiadores, a gente tem o sonho de que cada vez mais a gente encurte esse prazo de recebimento e o mercado brasileiro passe a receber em D0, em D1, no menor prazo possível, que é mais salutar para o seu fluxo de caixa. Então, digo isso porque me parece sempre mais fácil a gente conseguir provar essa tese e mostrar para uma pequena empresa, para um pequeno empreendedor, que ele antecipar talvez seja o primeiro produto financeiro que ele contrate junto com os nossos parceiros como você. Então, se eu puder contar um pouquinho disso, assim, o que é o produto de antecipação automática do iFood, como é que funciona essa plataforma de vocês, quais são as ofertas que eles têm e talvez um pouquinho dessa dificuldade de ofertar crédito com essa cultura brasileira. Claro. Assim, acho que um dos grandes desafios que a gente tem no mercado de gastronomia, de restaurantes de médio porte para porte um pouquinho menor, é a liquidez. A liquidez para você conseguir liquidez para você ter fluxo de caixa e comprar seus insumos toda semana, né? Ainda mais que a gente fala de insumos perecíveis. Você não consegue fazer grandes estocagens porque você precisa fazer a roda girar, né? Então, você tem que cada vez mais vender. E quando o restaurante começa a vender dentro da nossa plataforma, a gente tem opções de ele receber em 30 dias, tem opções de receber semanalmente e até diariamente. E a gente só consegue dar essas opções flexíveis de recebimento por causa do produto que a gente montou de promessa de cessão. A gente consegue, junto com os nossos restaurantes aqui, utilizar os recebíveis que eles venderam no nosso marketplace. Se ele tiver interesse de querer receber em 7 dias ou diariamente, a gente, junto com a Cerc, registra esses futuros recebíveis na nossa titularidade e com isso ele consegue ter o dinheiro na hora, né, de uma forma rápida. E aí, usando as nossas ferramentas como eu falei, do meu caixa, para conciliar o quanto que ele vai no calendário de recebimento, quando e quanto ele vai receber, e aí a gente consegue ajudá-lo a dar o melhor crédito. Então, a gente consegue dar o crédito na hora, a gente consegue dar previsibilidade de quando que ele vai receber, e se ele tiver perfil para tomar um crédito, a gente também oferece crédito para ele, com base na performance do passado, e os futuros recebimentos do iFood vão servir como garantia para nós, onde a gente também altera a titularidade da Cerc para quitar as suas parcelas. Então, veja que todas as ofertas de produtos financeiros é com base na performance do restaurante no marketplace. Perfeito. Então,
para nós, não é interessante criar um produto financeiro para ganhar lucro só no banco, digamos assim. Eu preciso criar uma conexão com o restaurante onde o produto financeiro é um meio para ele vender cada vez mais. E se ele vender cada vez mais, ele vai ter mais chances de ter produtos financeiros, e aí é um flywheel, né? Sim. A roda gira e todo mundo fica feliz. Sim. Mas você concorda que a antecipação talvez seja o produto que tenha essa menor fricção para ele entender a sua oferta de valor, né? Não, é o caminho de entrada, porque, digamos, basta ele vender que ele é elegível a uma antecipação, né? Para ele ser elegível a um produto de crédito, precisa de um pouco mais de tempo, né? Enfim, ter um pouco mais de histórico dentro da plataforma. Com o produto de antecipação de recebível, desde o primeiro mês ele já está elegível a antecipar se precisar de liquidez diária ou semanal. Sim. Então, é o primeiro momento, é o produto, quer dizer, que é, digamos, a porta de entrada dentro do nosso portfólio de produtos financeiros. Perfeito. Não, é o que a gente tem visto também. A SEC hoje ela roda, pra você ter uma ideia, a gente roda por mês mais de 50 bilhões de reais em antecipação. Então, todo mês, as diferentes adquirentes, marketplaces e fintechs conseguem ofertar para a nossa base a SEC tem hoje mais de 30 milhões de estabelecimentos comerciais cadastrados aqui com a gente, né? Através dos nossos participantes. São mais de 50 bilhões de reais que são antecipados todo mês. Então, assim, a gente tem visto justamente esse fenômeno da gente ter conseguido encurtar, como você contou no caso de vocês, em D+1 ou semanalmente, tá? A liquidação para eles do que eles estão vendendo. A SEC conseguiu cumprir esse papel aqui com os diferentes players, né? Acho que todos compraram um pouquinho dessa tese, né? E isso se reflete na nossa base também, né? Mas a penetração de antecipação de recebível é muito maior que nossos produtos de crédito, e mais da metade dos restaurantes que estão no marketplace do iFood já escolheu algum modelo de antecipação. Legal. Isso mostra o quanto que é importante esse produto para ele conseguir se manter no dia a dia dele. E esse modelo é o mesmo para a Maquinona? Porque é muito legal isso também, né? A gente pensa no iFood, a gente pensa na operação delivery, né? Só na operação online, mas vocês também têm um pé forte também no salão, com a solução da Maquinona, né? A gente já passou o cartão, com certeza, nas máquinas de vocês por aí. Isso também é válido para essa operação de salão? Vocês também usam os recebíveis da operação de salão para antecipação, para crédito? A primeira estratégia, o primeiro objetivo estratégico da Maquinona é primeiro levar fluxo para o restaurante, né? Então, o restaurante que precisa de fluxo, principalmente nos momentos de vale, ele consegue fazer campanhas de cashback na nossa solução de adquirência, na Maquinona, e aí com isso a gente leva fluxo para lá. Então, o primeiro objetivo estratégico é esse, né? Garantir que o restaurante seja forte não só no delivery com o iFood, mas forte também no salão, né? Óbvio que o sucesso dessa estratégia gera vários outros efeitos secundários importantes para nós. Gera mais recebíveis também, não só nas vendas físicas, online, mas também nas vendas físicas. E quanto mais recebível a gente tiver dentro da plataforma do iFood, óbvio que a gente transforma isso em modelagem para produtos financeiros. Então, legal. É parte de um guarda-chuva estratégico assim, do nosso portfólio de produtos. Mas é importante dizer que o primeiro benefício, o objetivo estratégico da Maquinona é fluxo. Perfeito. É garantir que o restaurante que, por exemplo, estamos aqui, sei lá, na Zona Sul de São Paulo, você quer abrir uma hamburgueria e você tem dificuldades de como você trazer clientes para lá, o iFood é um ótimo parceiro para te falar, olha, eu sei quem consome hambúrguer nessa região, no horário que você quer encher. Então vamos trabalhar junto com campanhas dentro do nosso marketplace e que, se você utilizar a Maquinona como solução de pagamento, você pode dar um cashback na primeira visita, um cashback na segunda visita dele. Então, assim, são formas diferentes onde a estratégia de receita de MDR é meio que secundária. Assim. O principal é você ter um restaurante engajado e fomentando não só o seu delivery, mas também o seu salão físico. Perfeito. Eu próprio já fui usuário, já fui cliente, evidentemente, do iFood Delivery, mas também da Maquinona, e achei impressionante. Eu mal tinha passado o meu cartão no restaurante, já chegou um SMS para mim me convidando para retornar para aquele restaurante. Ou seja, vocês identificaram que eu, além de estar consumindo naquele restaurante, eu já era usuário de iFood e já fiz a vinculação naquele momento, né? Achei fantástico. Imagina como é importante isso para o dono do restaurante, conseguir conhecer melhor a sua base de clientes, né? Exato. Essa é uma das nossas iniciativas. Muito legal. A gente tem também, em parceria, a utilização de vocês de um produto nosso que é o radar de recebíveis, né? Que é aquela ferramenta que os financiadores ou mesmo os adquirentes, os marketplaces, aplicativos, usam para mapear o potencial de recebíveis que um cliente que você tenha em outras adquirentes, em outros marketplaces. Tem muita gente utilizando isso também para sua estratégia de captura de leads ou de gestão de market share, de eventualmente vocês estarem perdendo espaço para uma marca ou outra.
E a gente sabe que nesse momento, por exemplo, o mercado brasileiro tem se movimentado um pouco com alguns novos concorrentes, ou o resgate de alguns concorrentes, como o 99 também Food, como a Meituan, a gigante chinesa que também tem se posicionado para vir para o Brasil. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que a SERC tem te ajudado, o que vocês têm conseguido fazer com base nesses dados que a gente disponibiliza através do radar, para vocês conseguirem justamente defender o seu market share ou mesmo atacar e trazer outras possibilidades aqui e levar o bom serviço de vocês para os restaurantes e bares. Eu acredito que, assim, concorrência o iFood sempre teve, né? Ou de forma direta ou indireta. Por exemplo, o WhatsApp é um grande concorrente nosso. O salão do restaurante ele é muito representativo no total de vendas que se você pegar entre delivery e salão físico. O salão ainda é muito representativo para o restaurante. E eu acredito que durante a concorrência vai vencer quem de fato agrega valor para o restaurante. Quem consegue criar uma bela de uma conexão, né? Sim. E para você criar uma bela de uma conexão, você tem que conhecer o restaurante, você tem que conhecer seu cliente. Você conhecer por meio do radar de recebíveis qual que é a vida dele dentro do iFood e fora do iFood, é importante para conseguir entender o momento que esse restaurante está, né? Imagina, no primeiro mês de operação do iFood, dentro do nosso marketplace no iFood, eu já consigo saber o tamanho dele fora. Sim. Já consigo saber como que eu posso ajudá-lo perante o seu histórico fora a ter mais sucesso dentro do meu marketplace. Isso olhando apenas na ótica de, digamos, dele ser engajado no nosso marketplace online. Sim. Além disso, da mesma forma que eu uso muito recebíveis do iFood para modelar produtos financeiros, eu posso também utilizar produtos externos para modelar produtos financeiros também. E com isso eu dou ainda uma oferta mais ampla nas suas condições melhores de crédito, condições melhores de antecipação, para esse restaurante utilizar. Como no início da nossa conversa a gente falou, o recebível é do empreendedor, Sim. é do PJ, digamos assim. Sim. E a gente está usando um PJ não só do iFood agora, estamos usando o PJ dele como um todo, de todas as credenciadoras, para que ele consiga barganhar condições melhores. Sim. E para mim, que eu sou um banco que tem o interesse em fazer com que ele venda mais, e venda com mais rapidez e com mais margem, dados é muito importante, né? Sim. Eu sou um banco que só existe porque eu tenho dados que ninguém tem. Sim. Né? E se eu conseguir complementar esses dados com outras credenciadoras, né, com outras informações que não são só o meu marketplace, eu consigo prestar um serviço cada vez melhor. E o radar vai bem de encontro a isso. Perfeito, porque você enxerga o potencial inteiro dele, independentemente de onde ele está. E qual a sua visão, falando um pouquinho de futuro, né, até para a gente encaminhar aqui para o fim, qual a sua visão de futuro com a chegada, então, desses novos players? Vocês, naturalmente, estão alguns passos à frente, não só no mercado de delivery, na maquinona e também nos produtos de banco, né, nos produtos financeiros de vocês. E você enxerga que também esses players vêm também para montar uma estratégia semelhante a essa, ou seja, a estratégia de vocês de virarem o banco dos restaurantes é também, talvez, o sonho desses concorrentes? Ou eles, naturalmente, vão tentar primeiro concorrer em marketplace, tentar no produto inicial de vocês? Como é que é a visão de vocês para isso? Assim, como eu te falei, a gente está muito acostumado com concorrências, né? A gente vem falando muito dessa nova concorrência que vem surgindo, mas se vai resgatar alguns anos atrás, a gente já teve muitas concorrências fortes, inclusive, né? Com o Rappi, com o 99, com a própria 99, com a Uber. A Uber acabou fazendo uma parceria com a gente, então nós estamos acostumados a competir, né? Então, não é algo que vai pegar a gente desprevenido, primeiro. E segundo, de novo, eu acredito que vai vencer no mercado, digamos assim, quem agrega valor para o restaurante. E para agregar valor, você tem que ajudá-lo, né? A gente tem um marketplace muito forte, onde muitos deles procuram a gente para conseguir impulsionar suas vendas. E a gente entra com o iFood Pago justamente para ajudá-lo a vender mais. Então, o iFood Pago, a estratégia financeira, ela é crucial assim, para você criar uma proposta de valor robusta e o cliente perceber que, de fato, ele pode contar com a gente. Então, acho que a nova concorrência vai entrar pelo mercado, digamos, de delivery tradicional, mas a gente está muito bem posicionado, não só no delivery, mas também na parte financeira, online e no salão, para conseguir prestar um bom serviço para o cliente. E prestando um bom serviço para o cliente, acho que independente da concorrência, a gente sempre vai ser um grande parceiro do restaurante. Então, antes de estar muito preocupado para fora, eu estou muito mais preocupado para dentro em prestar um ótimo serviço para ele e uma boa qualidade também de atendimento. Perfeito.
E que dica, para a gente finalizar, que dica você daria para esses restaurantes, para os donos de restaurantes e bares, com relação a encontrar a melhor oferta de vocês, a como conversar com vocês e contratar as melhores soluções? Como ele deve embarcar nesse sonho de ter o iFood Pago como o banco deles? Eu acho que, primeiro, né, uma dica um pouco menos técnica, todo empreendedor tem que ser tem que ter muita resiliência no mercado, né? Você ser um empreendedor, principalmente no mercado brasileiro, no mercado de restaurantes, não é fácil. Você tem muita resiliência, vai enfrentar muitas dificuldades, enfim, para você conseguir prosperar seu negócio. Mas, justamente perante essas dificuldades, procurar bancos que são nichados, que têm interesse, que conhecem com mais precisão os detalhes daquele segmento, do que o mercado tradicional, onde os produtos são mais massificados, eu acredito que você tem mais chance de ter sucesso. Né? Por exemplo, nós somos um banco especializado em gastronomia. Então, eu sei como por meio da minha conta digital e na ferramenta do meu caixa, como é que eu ajudo ele a fechar o caixa dele. Perfeito. Eu sei também como é que eu posso utilizar o meu ecossistema para ele comprar produtos mais baratos. E eu sei também quanto mais ele vender na minha plataforma, quais serviços financeiros são adequados para a necessidade dele. Porque eu não quero que ele quebre. Perfeito. Eu quero que ele pegue o serviço, as nossas linhas de crédito para fomentar no seu próprio negócio. Então, a dica que eu dou é para procurar, digamos, ajuda em empresas que são especializadas no segmento onde ele atua. E menos em produtos mais pacificados, como a gente tem no mercado. Perfeito. Perfeito, Paulo. Te agradecer de novo a nossa conversa aqui. Acho que foi muito esclarecedor, não só para o público de restaurantes e bares que possam eventualmente assistir esse nosso bate-papo, mas principalmente para fintechs, para outras empresas que estejam montando a sua estratégia de oferta de crédito, de produtos financeiros, e naturalmente a gente conversar com quem inova, que é sempre o melhor caminho, né? Então, pessoal, que tiver interesse em conhecer as soluções do iFood Pago, por favor, aqui buscar através das redes sociais, do site do iFood, a possibilidade de conhecer todas essas soluções. Da mesma forma, vocês que gostariam da ajuda da Serc para também desenvolver as suas próprias inovações, suas soluções financeiras, procurar nosso time de relacionamento. A gente está aqui hoje na Febraban, hoje, amanhã, depois de amanhã, e também nos nossos contatos para a gente poder ajudar vocês. Paulo, de novo, muito obrigado pela presença, pela nossa parceria de sempre. Eu que agradeço. Prazer sempre estar contigo. Eu que agradeço e espero que a nossa parceria ainda tenha muitos frutos de sucesso pela frente. Terá.